Olá, professores, tudo bem? Bem, essa daqui é uma segunda maneira que a gente tem para cadastrar as provas dentro do LXP. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer uma prova com questões discursivas e objetivas, mas nas questões discursivas não tem como o aluno anexar nenhum arquivo, tá? O aluno ele só consegue escrever ali na prova. E aí, vamos lá. Eu vou transferir aqui a tela para o LXP. E aí a gente vai vir aqui, ó. Nesse caso, a gente só vai vir aqui em adicionar e vai clicar nessa opção aqui de avaliação. Legal. Criamos aí a nossa avaliação. Nessa descrição aqui, a gente vai colocar a descrição da prova, que é uma descrição em que o aluno ele vai precisar ler o conteúdo, ler para dar um aceite antes de começar a prova. O ideal e o que eu sugiro para vocês é que no final vocês escrevam que o aluno ele precisa enviar o código que o LXP disponibilizar. Por quê? Porque no final o LXP ele coloca um código lá para os estudantes e que os estudantes eles têm que digitar isso para realmente enviar a prova. Então, escrevam aqui uma mensagem para o estudante, de acordo com o treinamento institucional que a gente fez e que esse código é mostrado, para o estudante ele enviar esse código, tá bom? Enviar o código e realmente enviar a prova. Quem quiser, eu tenho um padrão de prova que eu geralmente escrevo, então se precisar de alguma coisa, é só me pedir que eu disponibilizo. Então aqui vou deixar só escrito teste, tá? A gente vai vir aqui em nova avaliação. Aqui dentro, a gente vai colocar nova questão, discursiva, por exemplo. Então, aqui na questão discursiva, a gente vai colocar o título da questão, se a gente quiser colocar esse título. Então, eu vou colocar assim, ó, questão 1, por exemplo. Meu computador está apresentando uma lentidão aqui fora do comum. Questão 1, e aí você vai colocar aqui a descrição, o enunciado da questão. Vai descrever o que o aluno precisa responder, como que ele tem que responder, etc. E lembrando que aqui o aluno só pode escrever, ele não pode fazer colocar nenhum anexo, tá certo? Aí beleza, eu vou salvar aqui a questão, não se importe com esse valor aqui, a gente vai resolver isso daqui a pouco, tá bom? Então ele vai salvar aí a questão. Legal. E vou acrescentar aqui também a questão, uma questão objetiva, só para vocês analisarem aí a questão objetiva. Então, eu vou colocar aqui questão objetiva. Adicionar. Meu computador está bem lento. Então, beleza. Aqui a gente vai escrever o enunciado da questão, tá bom? Enunciado, ótimo. E aqui, gente, obrigatoriamente, a gente precisa cadastrar 5 opções. Não tem como a gente usar menos de 5 opções. Enquanto lá no outro vídeo que eu fiz para vocês, a gente pode... Tem um ícone de uma lixeira que a gente pode tirar a quantidade de opções aqui. Nesse caso aqui, a gente não pode. Então, obrigatoriamente, precisa de 5 alternativas. Tá bom? Então, vou marcar aqui a letra B como se fosse a certa, vou salvar. Então, a gente substituiria ali cada uma das opções, né? A gente vai repetir esse procedimento
até cadastrar as 10 questões da prova, considerando que a gente precisa de questões discursivas e questões objetivas. E aqui, ó, a gente vai dizer que a prova vale 10 pontos. Então, eu vou marcar aqui, vou colocar aqui vale 10 pontos. E ele já vai reajustar automaticamente o valor de cada uma das questões. E a gente precisa também de 10 questões, tá? Lembrem-se disso. Então, uma prova de 10 questões que precisa de questões objetivas e discursivas. Ótimo. Essa regra de ter questões discursivas, gente, é uma regra para o EAD. Então, se alguém estiver assistindo esse vídeo em outro contexto que não seja o EAD, leve em consideração o contexto aí de cada curso. Para o EAD, a gente precisa de uma prova que tenha os dois tipos de questão, tá? Necessariamente eu não sei como é que funciona para os outros cursos. E aí, beleza. Uma vez cadastrado todas as questões aqui que são necessárias, a gente clica aqui no próximo. Instruções para a prova. Geralmente aqui eu coloco as mesmas instruções que a gente coloca lá no início da prova. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Eu não sei se eu coloco o meu nome. Deixa eu pensar. Deixa eu pegar aqui robótica. Se vai ter... Aqui, ó. Geralmente eu coloco isso daqui, tá? Que a prova não tem nada, não admite meio certo, quando é só questões objetivas, enfim. Isso daqui a gente pode vir aqui e cadastrar. O que eu sugiro? Que a gente cadastre a mesma coisa que a gente colocou lá na capa da prova, tá? Então, aqui como eu não vou cadastrar nada, eu só vou colocar teste, porque isso daqui o aluno, a qualquer momento da prova, ele pode ir lá e acessar essas instruções, para ele lembrar alguma coisa, enfim. Então, eu vou colocar aqui, ok. Ordenação aleatória, pode deixar ativado. Exibir calculadora, para mim é indiferente, vocês podem colocar que sim ou que não. Configurar o período da avaliação. O período da avaliação, a gente vai tentar obedecer aí o calendário que foi estabelecido para o EAD. Nesse caso aqui, como as provas elas começam, por exemplo, no dia 30, a gente vai colocar do dia 30 até o dia 5 do 10, até o dia 5 do 10. Porém, dependendo do dia que a gente cadastrar, então vamos considerar que a gente cadastre até amanhã. Eu vou sugerir para vocês colocarem o dia que vocês estão cadastrando, mais 5 dias. Tá? Então, cadastrou no dia 5, deixa até o dia 6. Cadastrou no dia 2, deixa até o dia 7. Para os alunos terem um período de pelo menos 5 dias para resolver. Para os outros cursos, e dependendo do contexto que a gente estiver, a gente vai colocar aqui somente a data da prova. Então, se a prova for no dia 1º, só o dia 1º. 1º do 10 aqui e 1º do 10 aqui. Tá? Como esse vídeo eu estou fazendo para o contexto do EAD, a gente vai colocar lá o período em todo que o aluno pode fazer a prova. A prova ela fica aberta aí durante uma semana para o aluno, tá bom? Quase uma semana útil, digamos assim. Beleza, então vou salvar aqui. Então vou salvar como se eu estivesse cadastrando a prova hoje. No dia 30 do 9. E vou deixar ela aberta até o dia... Beleza. Tentativas. O aluno só tem uma tentativa para fazer a prova. Então, já vem configurado isso daí e pode deixar do jeito que está. Mostrar resultados. Aqui é importante a gente configurar isso depois do período de prova. Então, vou colocar aqui, ó, mostrar resultados. Vou configurar. Ele vai me mostrar aqui uma opção que eu vou cadastrar como resultado detalhado. Resultado detalhado. E vou marcar
a data após o dia da prova do aluno. Então, vou colocar lá para o dia 7/10 ele vai poder ver esse resultado. Porque aí garante que o aluno ele só vai conseguir ver esse resultado depois dessa data aqui. E beleza, aí eu vou vir aqui e vou salvar. A integração das notas a gente pode deixar do jeito que está. Esse cronômetro aqui, ele é um cronômetro que na hora que termina a contagem, ele encerra a prova. Então, para as provas dos outros cursos, são 2h30 o máximo de prova, a gente cadastra aqui 2h30. Para o EAD, eu vou sugerir que a gente coloque aqui o tempo máximo, tá? Que eu acho que é 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Tá? Por quê? Porque aí a gente garante que o aluno ele vai ter bastante tempo para fazer essa prova. Então eu vou salvar, vamos ver se ele vai permitir que eu salve esse tempo. Não foi possível? O que houve aqui então? Peraí. Eu não sei qual é esse tempo máximo. É porque eu acho que precisa cadastrar aqui o tempo com acessibilidade. Meu sobrinho tá pedindo as coisas. Deixa eu ver se eu colocar aqui 46. Não. Deixar esse daqui também assim para ver se ele vai funcionar. Pronto. Então, se a gente colocar lá 23, 59, 59 e repetir isso para acessibilidade, a gente garante que essa prova ela vai ter um bom tempo aí para o aluno fazer. Tá? E deixar a gente sem marcar essa opção aqui do tempo contínuo. Porque como o aluno ele tem uma semana para fazer a prova, ele necessariamente ele pode parar a prova no momento e voltar a continuar ela depois. Se a gente deixar contínuo, ele conta esse tempo aí, mesmo que o aluno não esteja ali fazendo a prova. Tá bom? Bem, finalmente eu vou clicar aqui em salvar alterações. Faltou eu dizer uma coisa, se a gente quiser mudar o nome da avaliação, então, por exemplo, dizer que essa prova chama somativa, a gente seleciona a avaliação, clica em editar a avaliação, e aqui ó, a gente marca o nome dela. Não foi não, peraí. Vai entrar ainda. Então, eu vou marcar aqui a avaliação, tá? Marcar aqui a prova que a gente acabou de criar, vou vir aqui no editar avaliação. Aí aqui em cima, ó. Ih, não tá entrando? O que tá vendo? Agora eu acho que vai. Agora foi. Aqui, na hora que ele aparecer esse título aqui, nova avaliação, a gente consegue... Aqui, então, eu vou colocar aqui a somativa, por exemplo. Mas serviria para somativa ou substitutiva, tá? Então, somativa. Então, beleza. Vou clicar aqui no próximo. Aí, beleza. Então, agora que essa prova ela vale 10, a gente vem e termina de fazer as configurações. Então, ótimo. Eu vou colocar aqui que é uma prova somativa, de acordo com os blocos que a gente já cadastrou anteriormente.
E a última opção aqui, a gente poderia colocar aqui uma condicional dizendo que a prova ela vai do dia 30/9 à meia-noite até 5/10, 11h59. Geralmente, esse horário aqui, ele fica travado para qualquer prova. Então, de meia-noite... Então, por exemplo, um dia que ela vai começar à meia-noite e vai terminar 11h59. Se você quiser dizer que essa prova ela só vai ter duração de 2 horas e meia e bloquear o acesso do aluno, você faz isso pela condicional. Então, você cria uma condicional de data em que você seleciona a hora inicial da prova e a hora que a prova vai ser encerrada. Se a prova tem 2 horas e meia, então você vai cadastrar aqui um horário inicial, por exemplo, 19 horas, e a hora final 21h30. Lembrando sempre de cadastrar a data, tá? Nesse caso, como a prova do EAD, ela já é um período maior de tempo, o que tem ali de disponibilidade já é o suficiente. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e marcar, dia 30, meia-noite. E ela vai encerrar dia 5, por exemplo. Vou colocar 23h59. Pronto. Se fossem 2 horas e meia de prova, poderia ser 2 horas e meia e assim sucessivamente, tá? Finalmente, a gente vai salvar essa prova e essa prova vai ser exibida para o nosso estudante. Beleza, salvou a prova. Eu vou fechar ela aqui, só para eu demonstrar para vocês aquela questão do código, tá? Esse vídeo ficou longo e o meu computador também não está ajudando muito. Então, vou colocar aqui na visão do estudante, só para eu mostrar o código que aparece para você, que vai aparecer para o estudante, portanto, a gente tem que colocar a instrução ali para ele não esquecer. Então, vai carregar aqui a página. Beleza, essa daqui é a visualização que a gente tem do estudante, né? Então, eu vou acessar ali a prova. E saiu da disciplina? Nossa, que estranho, saiu do LXP todo. Deixa eu acessar aqui de novo. Agora eu nem lembro qual que eu cadastrei. Qual que eu cadastrei a prova. Deixa eu ver se foi nessa aqui. Foi essa aqui mesmo. Então deixa agora eu voltar aqui e colocar aqui a visão do estudante. Agora, por incrível que pareça, o computador ficou bom. Tá rápido.
Não, só foi elogiar. Então, beleza. A prova está aqui, né? Aí, ótimo. Vai começar aqui a prova para o aluno. Ele vai ter lá as instruções, lembrando que ele vai ter que dar um li e aceito. Aí, beleza. Aqui está a questão discursiva. Veja que não tem como ele anexar nada, só tem como ele escrever. Beleza. Aí, vamos lá. Marcou aqui a opção. Não tem mais nada o que fazer. Ele vai clicar no próximo, ir para o resumo. E aqui, ó, ele vai ver tudo que ele fez ou não fez ainda. Vai ter a possibilidade de voltar lá para a prova. Se ele não tiver mais nada que fazer, ele pode enviar a resposta. E aí, nesse caso aqui, ele vai receber essa mensagem, que é a mensagem que vai garantir que ele está enviando mesmo a prova. Ó, então, ele tem que digitar esse código aí, 26392, e finalmente enviar as respostas. Então, é esse tipo de código aqui que eles têm que ficar atentos para enviar, porque só assim a prova dele é computada. Tá certo, gente? Então, na hora que for escrever aquela mensagem lá do início da prova, é pedir para eles prestarem atenção nisso. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato aí comigo que a gente tenta esclarecer. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.